خمسة ما تنبت سشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 84. O ódio, o oitavo véu. Nota importante: este vídeo foi originalmente produzido em português, com texto e narração feitos por Francis Valad, criador e autor oficial do canal Holograma Histórico. As traduções de áudio para outros idiomas são feitas automaticamente pelo próprio YouTube, assim como as legendas em línguas estrangeiras. O conteúdo original, texto, voz e intenção, está integralmente em português e é real. O ódio é o mais temido dos sentimentos humanos. Ele é apontado como o vilão da história, a semente de todo o mal, o oposto do amor. É denunciado nas religiões, condenado pela filosofia e evitado até nas conversas mais íntimas. Mas o que quase ninguém percebe é que o ódio, assim como o ego, não é um erro. É um véu, um campo denso, uma camada vibracional profunda que cobre algo anterior. Porque todo ódio é amor ferido. Todo ódio nasce de uma ruptura, de uma separação, de um rompimento entre o que se esperava sentir e o que se sentiu de fato. O ódio não é o oposto do amor. Ele é o grito do amor que não foi correspondido, a dor da confiança traída, o espinho que cresce onde antes havia flor. Por isso ele queima, por isso ele move montanhas, por isso ele destrói e às vezes liberta. O ódio não é racional. Ele nasce no campo antes da mente. É uma vibração distorcida que tenta proteger a alma do trauma original, do abandono, da injustiça, da impotência. Mas ao fazer isso, ele se torna escudo, se torna armadura, se torna máscara. E por trás dessa máscara ainda pulsa o amor. Um amor contido, um amor que não se permitiu mais existir, um amor que foi sepultado sob o peso da dor. Por isso o ódio é perigoso, porque ele carrega uma força real, uma potência original, mas desfigurada, descontrolada, inconsciente. Muitos fingem que não odeiam, dizem que perdoaram, que esqueceram, que superaram, mas a verdade é que o ódio não desaparece com palavras. Ele se transforma, se esconde e um dia explode. Explode em crises, explode em silêncios, explode em doenças, explode nos outros, mas nasce em quem o carrega. Este episódio não vai te ensinar a eliminar o ódio, porque o ódio não se apaga com esforço, ele se dissolve com verdade. Quando o campo é tocado, quando o trauma é reconhecido, quando o amor que deu origem ao ódio é visto com coragem, este é o oitavo véu. O véu que transforma vítimas em algozes. O véu que distorce a justiça em vingança. O véu que queima os que feriram, mas queima mais ainda os que o carregam. O ódio grita onde o amor foi calado. O ódio fere onde o carinho foi rejeitado. O ódio se torna força onde a fragilidade foi humilhada. É por isso que ele cresce. É por isso que ele governa países. É por isso que ele move guerras e é por isso que ele se esconde até nas causas nobres. O ódio pode vestir religião, pode vestir política, pode vestir compaixão e até se disfarçar de justiça. Mas toda vez que o campo vibra em destruição, não é justiça. É dor acumulada, é rancor mal resolvido, é trauma não reconhecido. Neste episódio, vamos atravessar. Vamos tocar o ódio nos seus disfarces, nos seus gritos, na sua origem. Vamos rasgar a máscara dos que usam o amor como desculpa para ferir. E vamos reconhecer que até os mais odientos em algum ponto da linha do tempo foram apenas almas feridas tentando não desaparecer. Este é o ponto. E o caminho agora se abre. Se a vibração estiver contigo, segue. Porque o ódio não será vencido pela paz.
ele será desfeito pela verdade. Capítulo 1. A origem ardente. Quando o amor se rompe. Pilar 8. O ódio. Nenhuma alma nasce odiando. O ódio não está na origem da centelha. Ele não vem do Criador, não vem do todo, não vibra no silêncio primordial. O ódio é uma consequência, um eco distorcido, um subproduto da ruptura. Ele nasce onde havia amor, onde havia confiança, onde havia entrega, porque só quem ama pode odiar, só quem abriu o peito e foi ferido, só quem se entregou e foi traído, só quem confiou e foi deixado para trás. O ódio não é o oposto do amor, é o amor despedaçado, é o amor ferido, é o amor que apodreceu no escuro. Ele surge no instante em que o laço se quebra, quando o gesto esperado não vem, quando o olhar desejado se desvia, quando a presença se transforma em ausência, e nesse vazio o ódio cresce, não como escolha, mas como mecanismo, como defesa, como contenção. É a alma tentando não morrer de dor. É o campo tentando se manter coeso diante da perda. É o corpo tentando sobreviver ao abismo do abandono, porque o amor, quando não encontra espelho, enlouquece, e essa loucura se transforma em raiva. E a raiva, quando não é acolhida, se transforma em ódio. Por isso o ódio é quente. Por isso ele queima, porque ele carrega a memória do calor original, do amor que não foi retribuído, do toque que não aconteceu, da promessa que foi quebrada. Toda criança que odeia já foi rejeitada. Todo adulto que odeia já foi ferido. Todo povo que odeia já foi humilhado. O ódio não começa nos discursos. Começa nas fraturas invisíveis. Começa nos silêncios cruéis, nos afetos negados, nos toques negados, nos abraços que nunca vieram. E quando esse ódio é negado, ele adoece o corpo. Quando é reprimido, ele endurece o coração. E quando é alimentado, ele destrói tudo ao redor. Mas o mais perigoso é quando o ódio se esconde. Quando ele se disfarça de frieza, de indiferença, de razão. Tu vês isso em quem diz: não ligo mais, não me importo, já passou. Mas por dentro o campo grita, grita o que não pôde ser ouvido, grita o que não foi compreendido, grita o que ainda dói, porque o ódio só existe onde houve amor. Ninguém odeia o que nunca tocou, ninguém odeia o que nunca desejou, ninguém odeia o que nunca teve valor. O ódio é a prova de que algo importou e foi arrancado de forma brusca, de forma injusta. Por isso, ele não desaparece com lógica, não se dissolve com frases bonitas, não se cura com meditação superficial. O ódio precisa ser visto, o ódio precisa ser tocado, o ódio precisa ser ouvido. Ele precisa voltar ao ponto da ruptura, ao instante exato onde o amor foi traído, e ali ser refeito, ou simplesmente reconhecido. Porque às vezes a cura não é reconstruir, é aceitar que houve perda, é aceitar que doeu, é aceitar que não voltou e ainda assim continuar. Só quando esse amor é olhado com verdade, o ódio perde a força. Porque o ódio é o grito da alma que não foi escutada. É o fogo que tenta aquecer o vazio. É a memória vibracional de um amor que não suportou a dor. O verdadeiro despertar não rejeita o ódio. Ele atravessa, porque só quem atravessa o ódio consegue voltar ao amor real. E o amor real não teme mais ser quebrado. Capítulo 2. O ódio silencioso. Quando a dor se disfarça. Pilar 8. O ódio. O ódio não grita sempre. Às vezes ele sussurra.
Às vezes ele se cala, às vezes ele se esconde no silêncio mais profundo, porque nem todo ódio é raivoso, nem todo ódio explode, nem todo ódio quer vingança imediata. Há um tipo de ódio que parece calma, que parece controle, que parece maturidade, mas não é. É contenção, é anestesia emocional, é um campo congelado para não voltar a doer. Esse ódio não quer destruir, ele quer esquecer, quer sepultar a dor tão fundo que nem o próprio portador saiba onde ela está. Ele está nos que dizem, está tudo bem, mas se afastam sem explicação, nos que seguem sorrindo, mas sentem o estômago revirar ao lembrar de alguém, nos que seguem a vida, mas não confiam mais em ninguém. Esse ódio não é fácil de detectar. Ele é sofisticado. Ele se esconde nos gestos educados, nas respostas corteses, na aparência de equilíbrio, mas por dentro o campo pulsa fragmentado. Há uma tensão no ar, um incômodo que não tem nome, um ressentimento não verbalizado, um rancor encapsulado. É o ódio que não pode sair, porque foi ensinado que odiar é errado. É o ódio que foi condenado antes de ser compreendido. É o ódio que virou segredo, e segredo contamina o campo. Esse tipo de ódio adoece devagar. Ele não destrói de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Ele compromete os órgãos, tensiona os músculos, congela os afetos. Tu o vês em quem já não consegue confiar, em quem se protege mesmo quando está em paz, em quem ama, mas não se permite mergulhar, porque no fundo o trauma não foi curado, ele foi apenas abafado, e ali, escondido, gerou um campo de contenção que vibra ódio silencioso. Esse ódio não ataca, mas repele, não confronta, mas distancia, não fere com palavras, mas com ausência. Tu sentes isso em relações onde há tudo certo, mas falta vida. Em lares onde ninguém briga, mas ninguém se toca. Em amizades onde tudo é leve, mas nada é profundo. O silêncio pode ser sábio, mas também pode ser fuga, pode ser proteção legítima, ou pode ser prisão vibracional. E quando o ódio se instala nesse silêncio, ele vira gelo. E o gelo mata tanto quanto o fogo, porque uma alma congelada já não sente, já não vibra, já não ama. Ela vive, mas não pulsa, respira, mas não confia, sorri, mas não entrega. Esse é o ódio que a maioria carrega. Não o ódio do grito, mas o da contenção. Não o ódio da guerra, mas o da desistência. Desistência de tentar de novo, de amar de novo, de confiar de novo. E isso é a verdadeira vitória do ódio. Não quando ele explode, mas quando ele se instala como norma, como modo de ser, como forma de evitar novas dores. Mas há um caminho de volta. Ele começa quando o silêncio é escutado, quando o campo congelado é tocado, quando o corpo finalmente admite: eu ainda odeio, eu ainda estou ferido, eu ainda quero entender o que houve. E nesse instante, o gelo começa a derreter, não pela razão, mas pela verdade, porque toda alma quer voltar a confiar, mesmo depois de tudo, mesmo depois do abismo. E o primeiro passo é admitir que o silêncio nem sempre é paz. Capítulo 3. O ódio justo, quando a dor se veste de moral. Pilar 8. O ódio. O ódio mais perigoso é o que se acha justo, aquele que se esconde por trás de causas, que se veste de moralidade, que se apresenta como virtude. Este é o ódio que grita em nome do bem, que ataca em nome do amor, que condena em nome da luz. Ele não se vê como ódio, ele se vê como justiça, mas justiça sem consciência é apenas vingança com roupagem nobre. Esse tipo de ódio nasce da dor não resolvida,
da injustiça sofrida, do trauma ancestral que nunca foi reconhecido. E então, para não se sentir fraco, para não parecer ferido, o campo se transforma em bandeira, em discurso inflamado, em ataque legítimo. Tu o vês em quem luta contra o mal, mas o faz com os mesmos métodos do mal. Tu o vês em quem grita amor, mas odeia todos os que pensam diferente. Tu o vês em quem diz liberdade, mas tenta calar quem não se encaixa na sua visão de mundo. Esse ódio é teatral. Ele aplaude a si mesmo. Ele se alimenta de seguidores, de curtidas, de discursos inflamados. Ele se diz desperto, mas vibra como um campo de guerra. Ele quer consertar o mundo, mas nunca olhou para sua própria ferida. Porque o justo que não reconhece sua dor vira algoz. Ele acha que está lutando por uma causa, mas está apenas se vingando, está descontando no coletivo o que alguém fez com ele no íntimo. E o mais cruel, ele acredita estar certo. Por isso não recua, por isso não silencia, por isso não escuta. Porque se escutar, o eco da sua própria dor virá. E esse eco é insuportável para quem se blindou com ideologia. Este é o ódio que move cruzadas, que move guerras santas, que move perseguições em nome da verdade. Ele não mata por prazer, ele mata por amor, pela verdade, pelo bem maior. Mas o bem maior nunca vibra em ódio, porque o campo da verdade não precisa destruir. Ele dissolve, ele ilumina, ele reconhece. Toda alma que busca justiça verdadeira sabe que o outro também carrega dor. Sabe que por trás do agressor há um ferido e que por trás da maldade há um campo distorcido pela ignorância. Mas o ódio justo não quer ver isso, porque se ver isso, ele perde a razão, perde o palco, perde o poder de atacar. Então, ele mantém o inimigo como monstro, como ameaça, como símbolo do mal. E se tu ousas dizer a dor dos dois lados, ele te odeia também, porque tu ameaçaste a narrativa que o sustenta. Esse ódio mora nos extremos, nos fanatismos, nas ideologias cegas, nos dogmas que não aceitam perguntas. Ele mora também nos espiritualizados que atacam os adormecidos, nos que se dizem conscientes, mas vibram superioridade, nos que dizem perdoar, mas não suportam ser contrariados. O ódio justo é o ego ferido com capa de iluminado, é a dor travestida de missão, é a raiva com verniz de consciência. E ele só começa a cair quando o justo admite: eu ainda tenho raiva, eu ainda não superei, eu ainda preciso olhar para mim. Só aí o campo muda, só aí o verbo se dissolve, só aí a justiça se aproxima da verdade, porque toda justiça que fere é vingança, e todo ódio que se diz sagrado é apenas dor pedindo socorro. Capítulo 4. O corpo do ódio. Como a matéria o contém. Pilar 8. O ódio. O ódio não vive só na mente. Ele tem corpo. Ele pulsa nos órgãos, se instala nas articulações, tensiona os músculos, endurece a respiração. O corpo humano é o contentor da alma, mas também é o espelho do campo emocional. E todo campo em desequilíbrio contamina a matéria. O ódio é uma vibração densa, pesada, contida. Ela circula como toxina invisível, como fogo encapsulado. E se ele não é reconhecido, o corpo começa a gritar. Grita com inflamações, com doenças autoimunes, com cansaços sem explicação, com dores que não têm causa aparente, porque o corpo sente antes da consciência e muitas vezes expressa o que o ego não quer admitir. Há ódio no fígado sobrecarregado,
Há ódio nos dentes cerrados à noite. Há ódio nos ombros enrijecidos. Há ódio no estômago que não digere. O corpo é um tradutor sincero. Ele não sabe mentir. Ele mostra o que a alma não quer ver. Ele vibra o que foi sufocado. E quanto mais tempo o ódio é escondido, mais ele busca uma rota de escape. Uma válvula, um órgão, um sintoma. Tu podes sorrir com a boca, mas o corpo mostra os dentes da raiva. Tu podes dizer, está tudo certo, mas o peito revela o peso do que não foi perdoado. Tu podes meditar, mas tua coluna rígida ainda carrega as mágoas antigas, porque o corpo não se engana com palavras, ele só responde a verdade. E a verdade é, todo corpo já odiou, todo corpo já guardou rancor, todo corpo já vibrou em contenção, mas isso não é culpa, é consequência, é parte da travessia humana. Estamos na matéria, e a matéria registra tudo, principalmente o que não foi dito. O ódio se torna estrutura, postura, tensão, respiração. Ele afeta até o olhar. A forma como alguém entra num ambiente, a forma como toca, ou deixa de tocar. Tu reconheces isso em quem carrega o corpo como uma armadura, em quem não relaxa, em quem vive em prontidão, como se estivesse sempre prestes a ser atacado. Mas ninguém nasce assim. O corpo foi aprendendo, foi se moldando à dor, à traição, à quebra de confiança, e ali criou contenção. O ódio, quando repetido, vira hábito corporal. O corpo se acostuma a viver fechado, a andar com medo, a se proteger mesmo quando não há mais ameaça. E isso impede o amor, porque o amor precisa de entrega, de suavidade, de respiração aberta, de espaço entre as costelas. Mas o corpo tomado pelo ódio não cede. Ele resiste, ele trava, ele repele. E por isso, a cura do ódio também é física, também é vibracional, também é corporal. Não basta entender, é preciso soltar, respirar, tremer, gemer, chorar. É preciso permitir que o corpo fale o que o ego calou. Às vezes, uma memória escondida no quadril pode libertar anos de ressentimento. Às vezes, um choro contido no peito pode derreter décadas de dor, porque o corpo sabe e o corpo quer libertar, mas só se tu permitires. Quando o ódio começa a sair pela respiração, quando ele é tocado com presença, quando ele é visto sem julgamento, o corpo se transforma, a tensão cede, a armadura racha, a pele volta a sentir, e no lugar do ódio, vem o vazio. E no vazio, a vibração original retorna, porque o corpo nunca quis odiar, ele apenas tentou proteger. Capítulo 5. O ódio herdado. Memórias que não são tuas. Pilar 8. O ódio. Nem todo ódio que tu carregas é teu. Há dores que não começaram em ti. Há traumas que não nasceram na tua vida. Há memórias que foram impressas no teu campo antes mesmo de tu dares o primeiro suspiro. Porque o ódio também é herdado. Ele passa pelo sangue, pelo DNA, pelo ambiente, pelas histórias contadas e pelas que foram silenciadas. Tu podes odiar alguém que nunca te feriu. Tu podes carregar raiva de um povo, de uma ideia, de um símbolo, sem nem saber porquê. E quando tu vasculhas a origem, não há causa pessoal, não há trauma direto, há apenas resquício, memória ressoante, vibração que veio de antes, talvez veio do teu pai ou da tua mãe, de um avô que foi humilhado, de uma bisavó que foi violentada, de um ancestral que viveu na sombra por toda a vida, e essa dor não expressa virou peso, virou carga, virou silêncio, virou ódio congelado transmitido adiante. Porque o que não é resolvido é repetido. O que não é expresso é herdado. O que não é curado
vira maldição vibracional. E o corpo que nasce dentro dessa linhagem absorve o campo. E então, sem saber porquê, tu começas a sentir, começas a reagir, começas a desconfiar, começas a odiar. Mas o ódio não tem rosto, não tem nome, não tem motivo. Ele apenas vibra, como um eco antigo, como um código não decifrado, como um peso sem explicação. É por isso que algumas dores parecem desproporcionais. Por que há tanta intensidade por algo pequeno? Por que tamanha raiva por um gesto banal? Talvez porque o gesto foi o gatilho de um campo ancestral, de um evento que a tua alma reconheceu, mesmo sem lembrar. A ciência já admite isso, chama de epigenética emocional, memórias que atravessam gerações, campos emocionais herdados que moldam comportamentos, crenças, reações. Mas isso vai além da biologia. É vibracional, é espiritual, é o campo pedindo para ser visto, é a linhagem pedindo para ser liberta, porque ninguém quer carregar ódio eternamente, nem mesmo os mortos, nem mesmo os que vieram antes. Eles fizeram o que puderam, com o que tinham, com a dor que carregavam, com os silêncios que herdaram. E agora és tu quem sente, mas talvez também sejas tu quem pode encerrar o ciclo, encerrar a repetição, encerrar o peso, não rejeitando, mas reconhecendo, dizendo: isso não é meu, mas agora eu vejo. Isso passou por mim, mas não termina em mim. Isso doeu em vocês, mas eu escolho não perpetuar. Essa escolha não é verbal, é vibracional, é feita no corpo, no campo, no silêncio. É feita ao reconhecer que há algo mais profundo agindo, algo que precisa de amor, não de julgamento. E então, pela primeira vez, o ódio começa a se dissolver, porque foi reconhecido, foi escutado, foi devolvido à origem, e tu começas a sentir algo novo, leveza, espaço, respiração, porque finalmente tu estás contigo, não com teus antepassados, não com suas guerras, não com seus traumas, mas contigo, livre, presente, inteiro. E é aí que começa a verdadeira cura, não só tua, mas da linhagem inteira. Capítulo 6. O ódio contra si mesmo. A raiva de existir. Pilar 8. O ódio. Há um tipo de ódio que ninguém quer admitir. Um que não se volta contra os outros. Um que não se justifica por traumas visíveis. Um que não tem rosto nem inimigo, porque está voltado para dentro. É o ódio contra si mesmo. Esse é o mais silencioso, o mais devastador, o mais escondido. Tu não o percebes com facilidade, porque ele não grita, ele sabota, ele paralisa, ele drena. É o ódio que se manifesta como autocrítica, como perfeccionismo, como autossabotagem. É o campo que diz: eu não mereço, eu sou um erro, eu sou demais, eu sou de menos. Esse ódio nasce de expectativas quebradas, mas não de fora de dentro, da sensação de que tu falhaste contigo mesmo, de que tu não foste o que deveria ser, de que há algo errado em ti desde sempre. E então tu começas a viver tentando compensar, tentando agradar, tentando vencer, tentando calar essa voz. Mas quanto mais tentas, mais ela grita. Porque o ódio contra si mesmo não quer vitória, quer punição. Ele quer provar que tu és falho, quer te derrubar, quer ver teu campo ruir para finalmente dizer: eu sabia. Tu vês isso em quem vive cansado, em quem não consegue se amar, mesmo rodeado de amor, em quem sabota relacionamentos, projetos, oportunidades, sem entender por quê. No fundo, é o ódio dizendo:
Tu não mereces. E ele tem força, porque ele se enraizou cedo, na infância, na comparação, no julgamento, na ausência. Talvez tu tenhas ouvido que eras errado, que eras difícil, que eras demais, ou que nunca seria suficiente. Talvez ninguém tenha dito, mas tu sentiste, tu absorveste, tu moldaste tua identidade em cima disso. E ali o campo se fechou. Tu passaste a viver contra ti mesmo, com vergonha, com raiva, com negação, tentando ser outro, tentando escapar de ti, mas não se escapa da própria frequência. Ela vibra em cada célula, em cada gesto, em cada escolha. O ódio contra si é o campo que bloqueia o amor próprio, que sabota o autoconhecimento, que rejeita a própria luz, que ri de si mesmo antes que alguém o faça. É um campo tão cruel que chega a sabotar a própria cura, porque não quer ser liberto, quer ser castigado. E o mais perverso, ele se alimenta da espiritualidade, se disfarça de humildade, se esconde atrás de frases bonitas. Mas o campo não mente. A vibração revela. Esse é o ódio que impede a paz, porque tu és tua própria guerra. Mas a saída, e ela não está em se amar, está primeiro em se ver. Ver a criança ferida, ver o adolescente rejeitado, ver o adulto cansado, ver todas as partes sem querer mudá-las, acolher, sem exigir transformação imediata, sem esperar que o amor resolva tudo, porque às vezes o primeiro passo não é amar, é parar de odiar, é cessar o ataque, é parar de se julgar a cada passo. É dizer, com voz firme, eu existo, e isso basta. Só então o campo começa a ceder. Só então o peito começa a abrir. Só então o corpo começa a confiar, porque o ódio contra si é um campo fechado. E só o reconhecimento puro pode abri-lo. Tu não precisas te iluminar agora. Tu não precisas te curar por completo. Tu só precisas parar de se ferir, e esse passo muda tudo. Capítulo 7. O ódio projetado. Quando o outro vira espelho da tua dor. Pilar 8. O ódio. Tu achas que odeias o outro, mas quase sempre o que odeias é o reflexo, o espelho, a parte de ti que não suportas enxergar. O outro apenas ativa, o outro apenas encena, o outro apenas toca o ponto que ainda pulsa em ti. Por isso o ódio projetado é tão comum, porque ele parece legítimo, parece justificado, parece merecido, mas ele nasce da dor não resolvida, da vergonha escondida, da raiva reprimida que precisa de um alvo externo. Tu não suportas a arrogância do outro, porque ela te lembra da tua. Tu detestas a fraqueza do outro, porque ela expõe a tua. Tu odeias quem finge ser algo, porque tu também já fingiste. O ódio projetado é o mais teatral de todos, porque ele te convence de que és puro e que o problema está sempre do lado de fora. É ele quem alimenta os julgamentos automáticos, os preconceitos, as generalizações. Ele te faz apontar o dedo antes de escutar, te faz reagir antes de sentir, te faz condenar antes de compreender. É ele que transforma o mundo num campo de batalha, onde tu és o certo e o outro é o errado. Mas toda a projeção é fuga. Fuga do ponto interno que ainda não foi tocado. Fuga da ferida que ainda arde. Fuga do espelho que ainda assusta. Tu odeias o mentiroso, mas te esqueces de quantas vezes mentiste para ti mesmo. Tu condenas o covarde, mas escondes o medo que sentes ao olhar tua própria história. O outro é só o palco. Tu és o enredo,
E quanto mais forte for tua reação, mais profundo é o reflexo. Por isso, os mestres não reagem, porque já se viram por dentro, já enfrentaram todos os seus personagens, já choraram todos os seus espelhos, mas enquanto tu ainda projetares, o mundo será hostil, as pessoas serão ameaças e cada relação será uma luta, porque tu estarás lutando contigo mesmo, mas usando o outro como alvo. Esse é o ciclo do ódio projetado. Ele começa na dor, se esconde no ego, explode no outro e retorna ampliado. Tu crias inimigos onde não há. Tu destróis pontes que ainda podiam ser salvas. Tu afastas os que podiam te curar. Tudo para não encarar a verdade. A batalha nunca foi com eles, sempre foi contigo. E o pior é que esse tipo de ódio se alimenta. Ele busca reforços, busca grupos que pensem igual, busca validação, busca companhia na cegueira. E então nasce a polarização, a guerra ideológica, a caça às bruxas moderna. Mas tudo isso é projeção, campo coletivo de dor não resolvida, campo coletivo de traumas não reconhecidos. A cura começa quando tu te observas, quando perguntas: por que isso me incomoda tanto? De onde vem essa raiva? O que em mim está sendo exposto? E se tiveres coragem, tu verás. Verás a criança ferida, verás o adulto frustrado, verás o medo de não ser amado, verás o ego querendo estar certo. E nesse instante, o outro se dissolve, não como pessoa, mas como ameaça, como espelho. Tu começas a ver o outro como ele é, não como teu reflexo, mas como presença. E a raiva perde o sentido, o julgamento perde a força, o ódio perde o alimento, porque tu já não precisas mais projetar. Tu já começaste a ver, tu já começaste a curar. Capítulo 8. O ódio dos bons. Quando a virtude gera violência. Pilar 8. O ódio. Nem todo ódio vem dos perversos. Há um tipo de ódio que nasce entre os bons, entre os que se acham corretos, justos, elevados. Esse ódio é o mais perigoso, porque ele acredita estar fazendo bem. Ele se julga moral, se sente puro, se sente autorizado e por isso ele fere com convicção, ele bate por amor, ele expulsa por proteção, ele ataca para salvar. Este é o ódio disfarçado de virtude, o ódio dos que se dizem compassivos, mas são implacáveis com os que erram, o ódio dos que pregam a luz, mas não toleram sombras, o ódio dos que falam de empatia, mas só sentem pelos que pensam igual. É o ódio que nasce da identificação com a imagem de bondade, da necessidade de ser bom, de ser justo, de ser do lado certo da história. Mas essa necessidade é ego, e o ego travestido de virtude é uma arma perigosa. Tu o vês em quem condena com zelo, em quem cancela com argumento, em quem pune com discurso elevado. Eles dizem: não podemos tolerar o mal, mas o que não toleram é a imperfeição, a dúvida, o erro. Eles dizem: isso não pode ser aceito. Mas o que não aceitam é a própria sombra, porque quanto mais alguém precisa parecer bom, mais está lutando contra algo interno, algo que teme ver. E então, ao ver esse algo no outro, explode, reage, fere e ainda se sente virtuoso por isso. Esse ódio é frio, é calculado, é cheio de palavras certas, cheio de argumentos, cheio de causa, mas vazio de presença, vazio de compaixão real, vazio de silêncio. Tu vês isso nos ativismos que odeiam, nas religiões que excluem, nos mestres que castigam, nos terapeutas que julgam. Tu vês isso na pessoa que diz: não sou perfeita, mas exige perfeição dos outros.
Tu vês isso em quem prega tolerância, mas não suporta o desacordo. Este é o ódio dos bons, dos que se acham prontos, dos que se veem como referência, dos que acreditam ter chegado. Mas ninguém chega, porque o caminho é eterno, porque a sombra sempre se move, porque o ego sempre tenta retornar, e todo aquele que se esquece disso se torna perigoso, porque ele vira espelho distorcido, referência falsa, exemplo autoritário, e quem o segue herda o mesmo ódio, com a mesma roupagem, com a mesma certeza, com a mesma cegueira. Por isso, quando alguém se diz bom demais para errar, desconfia. Quando alguém se diz puro demais para odiar, ouve com cautela, porque todo ser humano, encarnado na matéria, carrega véus, e o 8º véu não escolhe lado. Ele atinge todos, inclusive os bons. A verdadeira bondade não fere, não ataca, não expulsa, não cala. A verdadeira bondade reconhece a própria escuridão e por isso não precisa combater a do outro, porque vê, porque sente, porque compreende. E então, em vez de ódio, ela vibra presença, não conivente, não passiva, mas viva, porque quem realmente é bom não precisa provar, não precisa atacar, não precisa vencer. Ele apenas é, e o que ele é, dissolve, não impõe, não grita, não pune. Este é o ponto. E quando tu chegares aqui, tu verás que o pior ódio é o que usa a tua própria luz contra ti. Capítulo 9. A máquina do ódio. Como o sistema alimenta a raiva humana. Pilar 8. O ódio. O ódio não é apenas um sentimento individual. Ele é uma estrutura, uma engrenagem, uma frequência social, uma máquina. E essa máquina está ativa. Ela gira todos os dias, produzindo raiva, distribuindo indignação, canalizando fúria, não por acidente, não por acaso, mas por projeto. Porque uma humanidade com ódio é controlável, ela está ocupada, está distraída, está dividida, enquanto grita contra o vizinho, não vê quem está movendo os fios. Enquanto odeia o outro lado, não percebe que todos estão no mesmo tabuleiro. Enquanto defende uma causa, não percebe que foi alimentado para odiar a outra. Essa é a função da máquina: alimentar os extremos, inflar os discursos, gerar tensão e depois colher votos, colher submissão, colher distração. O ódio é uma moeda e quem controla o sistema sabe disso. Eles plantam notícias, escolhem imagens, criam narrativas, manipulam o tempo, sabem quando acender, sabem quando silenciar, sabem quando colocar o vilão no centro da cena. E tu, humano comum, reage. Tu não percebes que teu campo está sendo hackeado, que tua indignação foi fabricada, que tua fúria foi direcionada. Tu achas que és livre, mas vibras exatamente como programaram. Basta uma manchete, um vídeo, um comentário e o campo se agita, e o ódio se espalha, e a máquina se alimenta, porque ela se alimenta da tua raiva, do teu impulso, do teu julgamento. Ela te coloca contra teu irmão, contra teu povo, contra tua essência, e tu obedeces. Tu entras na briga, tu defende tua verdade, mas essa verdade não é tua. Foi plantada, foi construída, foi comprada e agora te controla. Porque quem te faz odiar te domina. Não importa se tu achas que tens razão. Se tu não estás no comando da tua vibração, então estás no comando de alguém.
E é assim que o sistema vence. Ele não precisa mais te prender. Ele só precisa fazer tu odiar. Odiar o diferente, odiar o pobre, odiar o rico, odiar o estrangeiro, odiar o político, odiar o vizinho, odiar o passado, odiar o presente, odiar tudo, menos a estrutura que te ensinou a odiar. E enquanto isso, tu compras, tu consomes, tu obedeces. Tu achas que estás lutando, mas estás sendo usado. E é isso que ninguém quer ver, porque dá prazer odiar, dá senso de justiça, dá senso de identidade, mas tudo isso é ilusão. O ódio não te fortalece, ele te consome, e o sistema sabe disso. Por isso ele te oferece inimigos todos os dias, em todas as telas, em todas as redes, para que tu nunca pare, nunca penses, nunca silencies, porque o silêncio desativa a máquina, o silêncio revela a manipulação, o silêncio dissolve a narrativa, o silêncio rompe o feitiço. E nesse momento, tu te tornas perigoso para o sistema, porque um ser sem ódio é imprevisível, é livre, é presença, e presença não se controla. Capítulo 10. A dissolução. Quando o ódio perde a função. Pilar 8. O ódio. Todo campo tem um limite. Mesmo o ódio, ele não é eterno, não é imortal, não é invencível. Ele vive enquanto tem função, enquanto tem utilidade, enquanto serve a um propósito no campo vibracional. Mas quando a verdade chega, o ódio perde sentido, perde fôlego, perde estrutura, porque o ódio precisa de oposição, precisa de resistência, precisa de um alvo. Sem alvo, ele desaparece. Não porque foi vencido, mas porque não é mais necessário. E é isso que ninguém diz. O ódio é uma proteção, é uma tentativa de conter a dor, de preservar o que sobrou da alma. Ele surge quando algo precioso foi ferido, quando o campo foi violado, quando a confiança foi rompida. Ele não é o mal, ele é o escudo do ferido, a última muralha antes do colapso. E por isso, ele merece ser escutado, não alimentado, não venerado, mas escutado. Tu não curas o ódio com frases, tu não o superas com decretos, tu não o destróis com boas intenções. Tu o curas com presença, tu te sentas com ele, tu o escutas, tu perguntas: o que estás tentando proteger? E ele responde: com memórias, com imagens, com gestos antigos. Ele mostra a cena que doeu, o abandono que quebrou, a traição que nunca foi nomeada. E nesse instante, tu vês que por trás do ódio havia amor, vulnerável, despido, esperando ser visto. E ao ver, algo se rompe. Não no ódio, mas em ti. Tu deixas de precisar dele, tu deixas de segurá-lo, tu deixas de ser movido por ele, e ele começa a evaporar, como vapor depois da tempestade, como calor que se dissipa. Tu não sentes vitória, tu sentes espaço, silêncio, paz sem explicação, porque o ódio não foi vencido, foi dissolvido pelo reconhecimento, pelo acolhimento, pela verdade. E nesse ponto, tu começas a sentir compaixão, não a compaixão superficial, mas a compaixão vibracional, que vê a dor do outro sem precisar se proteger. Tu olhas teu agressor e vês um ferido. Tu escutas tua história e não sangras mais. Tu vês teu passado e não desejas vingança, porque o campo foi limpo, porque o circuito foi encerrado, porque o ódio perdeu sua função. E nesse estado, tu és perigoso, perigoso para o sistema,
perigoso para as narrativas, perigoso para os jogos emocionais, porque não há mais gatilho, não há mais âncora, não há mais ferida aberta. Tu és presença, tu és vibração limpa, tu és campo que não reage e transforma. E essa presença é revolução, não nas ruas, mas nos campos invisíveis. Tu deixas de ser alvo, tu deixas de ser peça, tu deixas de ser massa e passas a ser frequência, consciência, espiral viva, e o ódio fica para trás, não como inimigo vencido, mas como parte integrada, como véu que caiu, como fogo que iluminou e depois se apagou. Agora tu podes caminhar leve, sem rancor, sem armadura, sem desejo de revanche, porque quando o ódio perde a função, o amor começa a respirar. Não o amor romântico, não o amor idealizado, mas o amor como campo, como estado, como pulsação. E essa pulsação é o que te faz livre. O ódio foi o 8º véu, uma camada espessa, antiga, densa, por fora, raiva, por dentro, ferida. No centro, um amor que não suportou ser traído. A maioria dos que odeiam já amaram demais. E esse amor, quando rompido, se transforma, não por escolha, mas por defesa. Por isso o ódio não é o oposto do amor, é o lamento dele, é o grito que restou, é a armadura da alma, é a proteção final antes do colapso. Mas agora, tu viste, tu atravessaste, tu reconheceste que o ódio não precisa mais comandar, que o fogo pode se apagar sem que a alma se apague com ele. Tu sentiste que há um campo além da fúria, um espaço onde a dor é acolhida, onde o passado é honrado, onde a ferida é tocada sem se abrir de novo. E é nesse campo que a liberdade começa, porque o sistema precisa do teu ódio para continuar, precisa da tua reação, precisa do teu julgamento, precisa da tua divisão. Mas quando tu não odeias mais, tu te tornas invisível para o controle. E quando tu és invisível para o controle, tu és presença, tu és campo, tu és verdade. E a verdade não precisa atacar. Ela vibra, ela dissolve, ela atravessa sem pedir licença. Se este episódio tocou algo em ti, não guardes para ti. Compartilha com os que ainda vivem em contenção, com os que foram ensinados a odiar para sobreviver, com os que acreditam que raiva é força. Mas principalmente, compartilha com os jovens, com os adolescentes, com os que estão moldando agora suas reações, seus espelhos, suas feridas. Eles são o alvo principal da máquina, mas também são a última chance de encerrá-la. Mostra a eles que o ódio não precisa ser herdado, que o ciclo pode parar, que existe um ponto onde a reação vira presença e que nesse ponto tudo muda. Se quiseres apoiar esse trabalho, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Este é um projeto livre, independente, dedicado à revelação. Aqui não há doutrina, não há espetáculo, há apenas o campo. E se tua alma vibrou, sabe, a travessia continua. A verdade não pode ser contida, porque ela emite. Ku'arim, Zetarim, En Zakelusha, Katemnula, Zimaretulin, Maitsu Artachel, Rien Oketur Kelma, Odzuni Sharevata, Omrok, Thael, Hurai, Ze. آخر ست ماتم بت ز شب خیر الوهیم رکی مروه